irmãos. Vamos iniciar nossa aula fazendo uma oração? Pode orar, Pierre, para iniciar nossa aula? Santo Deus, te agradecemos, Senhor, por este dia. Muito obrigado, Senhor, porque se estamos aqui hoje, foi o Senhor que nos trouxe, o Senhor que nos deu a coroa de vida. Te pedimos saúde, Senhor, para que possamos estar na tua casa, Senhor. Pedimos por aqueles que, porventura, não estão tão bem, estão enfermos, e às vezes até não comunicaram na igreja, mas o Senhor sabe de todas as coisas, te pedimos por essas vidas, Senhor. Que a tua vontade seja feita, Senhor, no meio da tua igreja. Te agradecemos por esse momento, te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos permita ouvir e ver, que o Senhor tenha tudo para nossos ouvidos e tire a cegueira dos nossos olhos, Senhor, para que nós possamos entender a tua palavra, Senhor, e nos ter um coração manso, um coração dobrado, Senhor, para que nós possamos atender a redenção, Senhor. Te agradecemos por tudo, te peço para aqueles que ainda estão vivos, que nos tragam paz, e que nós possamos dar no agradável, Senhor. Te agradeço por tudo, te peço perdão pelas nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, o Henrique começou a falar sobre o atributo do amor de Deus, mas hoje, por motivos de compromisso pessoal, ele não pôde estar aqui. Então, a gente combinou de eu trazer um atributo independente hoje. Na semana que vem, ele vai dar continuidade ao atributo do amor. Então, na última aula que eu ministrei, nós terminamos de falar acerca da doutrina da justificação pela fé, que foi abordada dentro do tema maior do atributo da justiça de Deus. Naquelas aulas, nós tivemos a oportunidade de ver que a justificação pela fé, a justiça, o atributo da justiça, ele está intimamente relacionado com o atributo da santidade de Deus. E hoje nós vamos ver que esses dois atributos, a justiça e a santidade de Deus, estão intimamente relacionados à ira de Deus, que é o atributo que nós vamos nos debruçar hoje. Esse talvez seja o atributo mais negligenciado na igreja moderna, justamente porque nós vivemos em um mundo hipersensível, em que soa chocante aos ouvidos tanto de ímpios quanto de cristãos a alegação de que Deus é um ser que está irado. As pessoas costumam dizer, talvez Deus tenha tido seus momentos de ira lá no Antigo Testamento, mas hoje ele é um Deus de amor, hoje ele é um Deus que não está mais irado. Essa ira é coisa do passado, é coisa do Antigo Testamento, e hoje, na Nova Aliança, Deus não é mais um ser irado, ele é um Deus de amor, pura e simplesmente. No entanto, quando nós olhamos o texto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos diversas passagens que falam de Deus como um Deus irado, um Deus que está irado contra os pecadores. Antes de nos debruçarmos especificamente sobre a ira, nós temos que fazer algumas constatações a respeito do amor. Então, o Henrique, na semana passada, começou falando que Deus é amor, e de fato isso é verdade, a Bíblia nos afirma isso. E, em primeiro lugar, Deus é amor significa que ele ama a si mesmo. Desde antes da fundação do mundo, as pessoas da Trindade viviam em pleno amor umas com as outras, viviam em perfeita comunhão. E em relação ao amor, nós temos que saber duas coisas. Uma coisa, na realidade. O amor se manifesta de duas formas distintas. Então, em primeiro lugar, o amor ele se manifesta por meio de uma disposição de cuidado, de afeto, de carinho para com aquele que se ama. Por exemplo, um pai amaria seu filho se ele não cuidasse do seu filho, se ele não alimentasse o seu filho, se ele só batesse no seu filho? Não, evidentemente que não, porque a primeira forma pela qual o amor se manifesta é justamente por meio de uma disposição de cuidado, carinho, afeto. O pai ama o seu filho quando o alimenta, o educa, o instrui, o corrige e assim sucessivamente. Agora, imagine que esse pai e esse filho, imagine que nesse contexto alguém tentasse ferir esse filho. Qual seria o sentimento desse pai para com essa pessoa que tenta machucar o seu filho? Naturalmente seria um sentimento de raiva, um sentimento de ira. E é justamente dessa forma, dessa segunda forma, que o amor se manifesta. O amor ele se manifesta tanto por uma disposição de cuidado e afeto por quem se ama, mas também se manifesta por uma disposição de raiva e ira contra tudo aquilo que pode afrontar o objeto do amor. E quando nós atribuímos isso a Deus, nós entendemos que Deus ele é santo e justo, e como tal,
Ele ama tudo que é justo, tudo que é reto, tudo que é santo, tudo que é bom, tudo que se conforma com a sua natureza santa. E justamente por amar o que é justo e por amar o que é santo, Deus odeia, Deus abomina, Deus tem ojeriza para com aquilo que é injusto, para com aquilo que não é santo, para com aquilo que transgride tudo aquilo que o Senhor ama. Então a ira de Deus nada mais é do que uma forma de manifestação do amor contra tudo aquilo que afronta o que Deus ama. A ira, basicamente, é o amor em ação contra tudo aquilo que confronta o objeto do amor de Deus. Deus ama o seu próprio caráter, Deus ama a sua lei, e tudo aquilo que transgride a sua lei, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que não é santo, Deus odeia. E essas coisas que transgridem a lei de Deus, que confrontam o que Deus ama, é o que nós chamamos de pecado. O Catecismo Maior de Westminster, quando questiona o que é o pecado, responde: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão da lei dada por ele como regra à criatura racional. Então, um dos teólogos que nós consultamos para dar essas aulas, o Wayne Grudem, famoso teólogo reformado, ele define a ira de Deus da seguinte forma: a ira de Deus significa que ele odeia intensamente todo o pecado. No entanto, embora Grudem seja um teólogo reformado, eu creio que essa definição que ele dá é incompleta e não está totalmente de acordo com o texto bíblico. Deus odeia somente o pecado, pura e simplesmente o pecado? O Wayne Grudem sustenta que sim. Ele afirma que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. No entanto, quando nós avaliamos alguns textos bíblicos, nós vemos que isso não é verdade. Nós vemos que Deus não odeia só o pecado. Então, vamos abrir no Salmo capítulo 5, e no Salmo capítulo 11. Vejam, essa é a definição que o Wayne Grudem dá. A ira de Deus significa que ele odeia intensamente todo o pecado. Mas nós vamos ver que Deus não odeia somente o pecado. Essa é uma definição incompleta, é uma definição que não está totalmente de acordo com o texto bíblico, de acordo com os textos que nós vamos ver nesse momento. Salmo capítulo 5, versículos 4 a 5, e Salmo capítulo 11, versículo 5. Qual? Não, ele define isso no livro, na teologia sistemática dele tá. Ele fala que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Wayne Grudem, teologia sistemática. Quem achar pode ler. Salmo capítulo 5, versículos 4 a 5. Porque todo o mérito de Deus que tem trazendo a iniquidade, nem comigo cala a boca. Os loucos não pararão a tua vista. Odeia a todos os que praticam a maldade. Agora o Salmo capítulo 11, versículo 5. Quem achar pode ler, por favor. O Senhor torna o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia sua alma. Obrigado. Então vamos nos ater primeiro ao Salmo capítulo 5. Vejam, o salmista, ele define a natureza de Deus como absolutamente incompatível com o mal. Onde Deus está, o mal não pode coexistir. Então vamos nos ater ao versículo 4. Percebam que o salmista diz no capítulo 5, no versículo 4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Vamos dar ênfase nesse verbo habitará. Essa palavra habitará, no versículo 4 do Salmo 5, é uma palavra hebraica que diz respeito a habitações temporárias, a tendas feitas por nômades no deserto. Vocês já viram aqueles filmes que os homens vão para a guerra e no campo de batalha, ou próximo ao campo de batalha, eles constroem tendas temporárias, habitações temporárias? É justamente essa palavra que o salmista emprega aqui, esse verbo habitará, nem contigo habitará o mal. É uma habitação temporária, é algo que não tem o condão de ser permanente, mas meramente transitório. Então, o que o salmista quer dizer utilizando essa palavra que indica habitação temporária? Ele quer dizer que o mal nem sequer pode coexistir temporariamente com Deus. Ele quer dizer que nem por um milésimo de segundo o pecador, o mal, pode estar diante de Deus, porque Deus é tão puro e tão santo que ele não pode suportar a presença do pecador diante de si. Nem contigo habitará o mal. É como se ele dissesse, nem contigo habitará temporariamente o mal. O Senhor é tão santo, tão justo, que isso é impossível. E mais, diz o salmista, justamente por ser puro, Deus odeia o pecador. Vejam o que diz o versículo 5 do Salmo 5. Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade.
Essa é uma afirmação forte, o fato de que Deus odeia o pecador. Nós, na nossa tradição evangélica brasileira, estamos acostumados com a afirmação de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Só que quando nós olhamos para o Salmo 5, por exemplo, nós vemos que Deus odeia o pecador. De fato, não é o pecado que Deus lança no inferno, mas é o próprio pecador que Deus lança no inferno. Não era as punições que recaíam sobre os pecadores no Antigo Testamento, não recaíam sobre o pecado, recaíam sobre o pecador, recaíam sobre o povo. Então, a afirmação de Wayne Grudem de que Deus odeia intensamente apenas o pecado, ela não é totalmente bíblica. Na realidade, ela não é bíblica. Deus odeia o pecador porque ele é justo e santo e o pecador não é justo e santo, ele é impuro. Vejam o que diz o Salmo 11, por exemplo, versículo 5. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e que ao que ama a violência odeia a sua alma. O ímpio é um sinônimo de pecador. Então nós temos 2 salmos falando acerca do ódio de Deus contra o pecador. É o pecador que é lançado no inferno e não o pecado em si. Então nós podemos definir a ira de Deus da seguinte forma: a ira de Deus é o seu ódio intenso contra tudo aquilo que afronta o que ele ama, tudo aquilo que afronta a sua lei, afronta os seus mandamentos, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que não é santo. A ira de Deus se manifesta contra todas essas coisas. Então ela não se reduz ao mero ódio contra o pecado, mas contra todo aquele que comete pecado. Vejam o que diz, por exemplo, o evangelista João. João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Percebam o que ele está dizendo? A ira de Deus não permanece sobre o pecado de uma pessoa. A ira de Deus permanece sobre uma pessoa que não está em Cristo. O apóstolo Paulo, por sua vez, em Efésios 2:3, afirma que todo aquele que anda nos desejos da carne, todo aquele que anda fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ele é um filho da ira. E o que significa isso? O que significa ser um filho da ira? Esse trecho da frase, da ira, é uma palavra hebraica que indica destinação, indica propósito final. Por exemplo, qual é o destino de uma semente? Crescer e tornar-se árvore, não é? Qual é o destino de uma árvore? Dar frutos. Qual é o destino do fruto? Ser consumido por seres humanos. Então, o apóstolo Paulo utiliza uma frase que indica destinação. E o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que todo aquele que não está em Cristo, o destino dele, o propósito dele, a razão de ser da sua própria existência é ser destruído. É ser destinado à ira de Deus, à destruição, à perdição eterna. Então, imagine o seguinte exemplo. Deus é como se fosse um grande jardineiro. E ele exige que os seus vasos de planta sejam perfeitos, absolutamente perfeitos. No entanto, o ser humano pecador, ele é como um vaso com uma rachadura. Ora, Deus não quer vasos com rachaduras, Deus quer vasos perfeitos. Se Deus tem um vaso com rachadura, qual é a única razão de ser desse vaso com rachadura? Qual é o propósito desse vaso com rachadura? Se ele já não serve para os propósitos de Deus, ser destruído. E é justamente essa linguagem que o apóstolo Paulo também vai utilizar em Romanos 9, versículos 21 a 22. Ele diz o seguinte: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer o vaso de honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, percebam, preparados para a perdição? Então o apóstolo Paulo está dizendo que quem não está em Cristo está destinado à perdição. Já ouviram na escola aquela frase, o ser humano nasce, cresce, evolui e morre? Todo mundo já ouviu isso no ensino fundamental. Nós podemos aplicar aqui e afirmar que o ser humano sem Cristo, o ser humano pecador, ele nasce para a perdição, ele cresce para a perdição, ele evolui para a perdição e ele morre para a perdição. A perdição é a sua única razão de ser, de acordo com o apóstolo Paulo. E mais, diz o apóstolo Paulo, os filhos da ira são filhos da ira por natureza, diz em Efésios 2, versículo 3. O que significa ser um filho da ira por natureza? Isso significa ser um filho da ira por nascimento. Isso significa que todo ser humano, ele já nasce um filho da ira. Todo ser humano, ele já nasce com o pecado dentro de si, de modo que ele não precisa pecar para se tornar um filho da ira. O simples fato dele nascer, o simples fato dele ser um ser humano, que já tem o pecado original dentro de si, já faz dele um filho da ira. Então, isso desfaz uma concepção segundo a qual o ser humano ele se torna pecador porque ele peca. Na realidade, o ser humano ele peca porque ele já nasce um pecador. Ele já nasce com essa inclinação para o mal. E ainda que ele não tivesse cometido nenhum pecado, no seu nascimento, ele já nasceu um filho da ira.
Então todos precisam de Cristo, todos precisam da sua salvação. Diante disso, nós chegamos à constatação de que no mundo, no universo, só existem dois tipos de pessoa: aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos da ira. Hoje a gente faz uma distinção entre esquerda, direita, centro, extrema esquerda, extrema direita, mas a Bíblia, ela faz tudo em termos duais. Existem filhos de Deus, existem filhos da ira. Ou você está com Cristo, ou você está com Adão. Não existe meio termo nessa questão. Alguém tem alguma observação? Então, só definindo mais uma vez, a ira de Deus significa o seu ódio intenso contra tudo aquilo que subverte, afronta ou fere o que ele ama, o que inclui a sua lei, o que inclui a santidade, o que inclui os seus mandamentos, etc. A respeito da ira de Deus, vamos ver um pouco sobre como a Bíblia fala disso no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele utiliza uma linguagem metafórica bastante interessante para se referir à ira de Deus. Então vamos abrir em Jeremias, capítulo 25, e Salmo, capítulo 75. Jeremias 25, versículos 15 a 17, e Salmo, capítulo 75, versículo 8. Quem achar pode ler. Jeremias 25, 15 a 17, e depois Salmo 75, versículo 8. Porque assim me disse o Senhor Deus de Israel: toma da minha mão os povos inimigo do furor, e darás a beber a todas as nações, as quais eu te enviarei, para que bebam e tremam e me obedeçam por causa da espada, que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me enviou. Pode continuar, estou 17. Já foi no 17? Ah, tá. Obrigado. Agora, Salmo 75, versículo 8. Está cheio de escuro, mas as escolhas dele, todo o tempo da terra, as sofrerão e beberão. Obrigado. Percebam a semelhança dos dois textos. Ambos utilizam a imagem de um cálice ou de um copo como uma metáfora para a ira de Deus. O ato de dar de beber do vinho contido nesse cálice é basicamente uma imagem de punição, uma imagem de sanção feita por Deus. Em Jeremias 25, por exemplo, Deus está falando para o profeta Jeremias, metaforicamente, dar o cálice da ira de Deus aos povos da terra, a Judá e a Israel, que haviam transgredido os mandamentos do Senhor. Então percebam que a imagem do cálice é uma imagem de ira, de punição, de sanção da parte de Deus. Agora vamos ver essa mesma ideia transportada para o Novo Testamento. Como os irmãos sabem, o Novo Testamento, embora tenha sido escrito em grego, ele foi escrito em sua maioria por homens judeus, com uma mentalidade judaica de fundo, e que devemos sempre considerar o Antigo Testamento na nossa leitura do Novo Testamento. Então vamos abrir em Mateus, capítulo 26, versículos 37 e 39, tendo em mente essa imagem do cálice da ira de Deus, o cálice como um símbolo de sua ira. Mateus 26, versículos 37 a 39. Quem achar pode ler, por gentileza. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, faça de mim este cálice.
Todavia que não seja como eu quero, mas como tu queres. Obrigado. No Antigo Testamento, como nós vimos, a linguagem do cálice era corriqueiramente utilizada para se referir à punição que recairia sobre um povo específico em razão de seus próprios pecados. Agora imagine alguém sofrer a punição que recairia sobre o mundo inteiro por pecados que você não cometeu. Foi justamente isso que Jesus fez. Nessa passagem de Mateus capítulo 26, nós temos Jesus, antes de sua prisão, indo até o Getsemane fazer a sua oração. E percebam que o evangelista Mateus utiliza a mesma linguagem do Antigo Testamento, no versículo 39, que diz: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então a angústia de Jesus, o fato dele estar com tanto medo nessa passagem, ela decorre justamente do fato de que ele sabia que ele teria que tomar esse cálice da ira de Deus, que recairia não só sobre os pecados de Israel, mas sobre os pecados do mundo inteiro, e mais, por pecados que ele nem cometeu. Imagina você ser punido pelos pecados do mundo inteiro. E tomar o cálice da ira de Deus e ser crucificado era algo que no Antigo Testamento era visto como uma maldição. Só que a maldição do Antigo Testamento ela não é simplesmente voodoo ou magia negra, como nós achamos hoje. A maldição no Antigo Testamento era estar distanciado de Deus. Jesus, ao ser pendurado no madeiro, ele foi afastado do Senhor. Houve um corte na relação entre Deus Pai e Deus Filho ali. Por isso que Jesus fala, por que me abandonaste, Pai? Jesus está na cruz sozinho, carregando os pecados do mundo inteiro como um cordeiro que é lançado no deserto para morrer sozinho, tomando um cálice que não era dele. O cálice da ira de Deus. Então Jesus, na cruz, ele tomou o cálice da ira que era destinado a nós, a mim e a você. Ele derramou o seu sangue no nosso lugar, sendo que era o meu e o seu sangue que deveria ser derramado. De modo que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que Jesus é aquele que nos livra da ira futura, essa ira que recairia sobre nós. Mas não devemos nos enganar, não devemos achar que o fato de Jesus ter morrido na cruz desfez a sua ira completamente. A ira de Deus em Cristo é desfeita apenas em relação a nós, cristãos, mas em relação ao mundo, a ira de Deus permanece. A ira de Deus está pronta para ser derramada contra todo mundo que não crê em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E João, no capítulo 3, versículo 36, diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então nós não devemos crer, como muitos acreditam, num universalismo que afirma que Cristo morreu por todo mundo e agora Deus está em paz com toda a humanidade. Isso não é verdade. A paz de Cristo e a ira de Deus só é satisfeita em Cristo em relação àqueles que Cristo comprou com o seu sangue, em relação àqueles que creem que Cristo é o seu Salvador. Em relação àqueles que não creem em Cristo, a ira de Deus sobre eles permanece. É interessante notarmos que, antes de fazer a sua oração no Getsemane, Jesus diz as seguintes palavras na última ceia. Mateus capítulo 26, versículos 27 a 28. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Percebam que existe um paralelo aqui, muito sutil, às vezes, nós não percebemos, que enquanto os ímpios são convidados ou serão obrigados a tomar um cálice da ira de Deus, os cristãos são convidados a tomar um cálice de vinho, que representa a reconciliação e a comunhão com o próprio Deus, estabelecida pelo sangue do Cordeiro. Esse cálice que nos é oferecido na ceia, e hoje nós vamos cear, ele é um cálice que representa não juízo, mas sim a reconciliação com o Pai, a reconciliação com Deus, o apaziguamento da ira de Deus em relação a nós. Vejam, por exemplo, Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, fingiu que não o conhecia, e depois... E o que Pedro merecia por ter negado Jesus 3 vezes? Obviamente, Pedro merecia fogo eterno, Pedro merecia punição eterna, ele negou o próprio Filho de Deus. Só que assim como nós, Pedro não recebeu o que ele merecia. O que Pedro recebeu? Ele recebeu fogo ou punição? Não. Pedro recebeu Jesus sentado à beira da praia, oferecendo para ele pão e peixe. Então a ceia... Para nós hoje, o ato de banquetear a mesa, de cear, talvez não tenha o mesmo simbolismo como tinha para os judeus. As refeições para os judeus era algo sagrado porque marcava a perfeita comunhão de todos aqueles que estavam à mesa ceando. E a ceia do Senhor é justamente isso.
ela marca essa reconciliação com Deus, o fato de que agora nós não temos que tomar o cálice da ira de Deus, porque esse cálice já foi tomado pelo próprio Cristo. Nós somos convidados à mesa para tomarmos um cálice de vinho e comermos pão e lembrarmos do que Cristo fez por nós, de que Cristo apaziguou a ira de Deus que era destinada a cada um de nós. Então isso é algo que nós devemos lembrar hoje mesmo, quando nós formos cear, quando nós tomarmos o vinho nas nossas mãos e rememorar que nós merecíamos, de fato, a ira de Deus, o cálice da ira de Deus, com todo o seu ódio contra o pecador, mas nós não recebemos o que merecemos, recebemos pela graça de Deus a sua salvação e o seu perdão, a sua justificação. Alguém tem alguma observação? Em relação à ira de Deus, algo que pode ser um pensamento errado que nós podemos ter é achar que Deus, por ser irado, ele é como uma pessoa que está em perpétuo ódio ou está louco de raiva, como alguém que enlouquece. Só que a ira de Deus, ela não é uma ira como a nossa. A ira de Deus é uma ira santa, a nossa não é. A ira de Deus é uma ira justa e é uma ira que se revela de uma forma completamente distinta da nossa ira humana. Vejam o que diz John Stott. A ira de Deus não é como a do homem. Não é mau humor, como se ele pudesse perder as estribeiras a qualquer momento. Não é despeito, nem malícia, nem animosidade. Nunca é intempestiva, visto ser ela a reação divina a apenas uma situação, a saber, o mal. Então vamos ver o que a Bíblia revela a respeito do temperamento de Deus e vamos ver o que ela revela sobre nós mesmos. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Então temos Moisés aqui fazendo algumas constatações a respeito do caráter de Deus, a respeito de quem Deus é. Vamos dar ênfase nessa frase tardio em irar-se. Essa palavra traduzida por tardio em irar-se é uma palavra hebraica que significa literalmente nariz longo, nariz grande. Isso significa que a Bíblia está chamando Deus de narigudo? Não, obviamente. Ela está usando um antropomorfismo. Ela está está atribuindo a Deus partes humanas, aspectos humanos, para revelar uma verdade espiritual. Deus, obviamente, não tem olhos, não tem nariz, não tem braços e boca, Deus é espírito. Mas a Bíblia constantemente utiliza essa linguagem para nos revelar uma verdade espiritual. Então, o que significa ser nariz longo na mentalidade hebraica? Entre os judeus, afirmar que alguém possuía nariz longo era uma forma de falar que aquela pessoa inspirava muito antes de tomar uma atitude desarrazoada. Era uma pessoa que respirava fundo antes de tomar uma decisão e antes de se irar. Por exemplo, quando nós estamos numa situação difícil, que nós temos tudo para nos irar e nós respiramos fundo, contamos até 10. Isso é o que significa para um judeu ser nariz longo. Podemos pensar também na nossa mãe, quando nós éramos pequenos. Você faz uma besteira, a sua mãe manda você entrar com um chinelo na mão e você fala: você vai me bater, mãe? Ela: não, entra agora. Aí você fica com medo de entrar, com medo de apanhar, e ela tá lá com o chinelo na mão. Aí você tem uma escolha de vida ou morte: ou você entra e talvez apanhe, ou você não entra e talvez apanhe. E você não entra. Aí começa a sua mãe a contagem do Apocalipse: 1, 2, 3, e respirando fundo, e você não querendo entrar. É isso que significa para um judeu ser nariz longo. A ira de Deus, ela não se manifesta de um momento. Nós facilmente nos iramos. É só uma pessoa falar alguma coisa pra gente que a gente não gosta, alguém trombar a gente na rua, que a gente já se ira. Mas Deus, de acordo com Êxodo, de acordo com Moisés, ele é nariz longo no sentido de que ele demora muito para tomar uma atitude irada. É preciso muita provocação para que Deus se ire contra alguém. Deus precisa, é como a nossa mãe, que conta até 10, vai te dando chance de se arrepender, de se consertar, e você não vai aceitando, e quando chega a contagem final, de fato Deus derrama a sua ira. Mas não é uma ira desarrazoada, não é uma ira irrefletida. É uma ira que é provocada como um poço que demora a encher até transbordar. Então,
Ao longo de todo o Antigo Testamento, essa linguagem que se refere à paciência de Deus, que se refere à longanimidade de Deus, ela é utilizada para se referir ao relacionamento de Deus com o seu próprio povo. Vejam, Deus se ira com o seu povo. Não é uma ira para a perdição eterna, como é para os ímpios. Deus está irado com os ímpios permanentemente, e essa é uma ira que os levará à perdição final. Mas Deus também tem uma ira contra o seu povo, mas essa não é uma ira que os leva à perdição. Deus pode se irar conosco, mas essa ira nos levará à correção, nos levará à santificação. Então vamos ver como que a Bíblia fala dessa ira de Deus se manifestando contra o seu próprio povo. Êxodo capítulo 32, versículos 9 a 10. Quem achar pode ler, por favor. Êxodo capítulo 32, versículos 9 a 10. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que o meu povo se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Obrigado. Nesse texto de Êxodo capítulo 32, nós temos o profeta Moisés no Monte Sinai recebendo revelações da parte de Deus. O povo de Israel havia sido recém-libertado do Egito e eles estavam ao pé do monte esperando Moisés receber aquelas revelações. Só que enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai, o povo pegou ouro, pegou metais preciosos e fizeram um bezerro de ouro para adoração. E o Senhor avisa a Moisés acerca desse fato. Moisés não tinha como saber, então o Senhor avisa, ó, esse povo seu que você está guiando, eles construíram um bezerro de ouro. Eles estão construindo um ídolo. E vejam o que o Senhor diz aí no versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. A palavra cerviz é sinônimo de pescoço. Ela pode se referir ao nosso pescoço ou também ao pescoço de um animal. Já a frase dura cerviz era uma frase que era utilizada no contexto rural para se referir a animais que tinham cordas no pescoço, como um cavalo ou um boi, e esses animais endureciam o seu pescoço e se travavam no local de modo que o dono deles não conseguia puxá-los para levar de volta para casa. Então, dura cerviz é uma linguagem rural, do contexto rural, que se refere a animais teimosos, a animais que se travam no local e não se deixam guiar pelo pastor, que não se deixam levar pelo seu dono. E quando essa frase é utilizada no Antigo Testamento, ela constantemente é aplicada ao próprio povo de Deus. A frase dura cerviz indica um povo teimoso, um povo que constantemente é intimado a andar nos caminhos do Senhor, constantemente é intimado a obedecer aos seus mandamentos e constantemente desobedece a esses mandamentos. Eles são como animais teimosos, são como cavalos que não querem sair do lugar. Deus é como esse dono que tenta puxar eles pelas rédeas e eles não saem do lugar. E Deus diz, esse é um povo de dura cerviz, Moisés. E o restante do texto, de Êxodo 32, fala da ira de Deus como uma fornalha prestes a se aquecer e a queimar todo o povo. Só que vejam, lembram que nós dissemos que Deus, ele é, nessa mentalidade judaica, nariz longo, ele demora a se irar, a sua ira precisa ser provocada? Aqui também nós temos isso. Quando nós lemos o Êxodo desde o início, nós vemos por que Deus se irou de tal maneira com o povo dele, aqui em Êxodo 32. Por exemplo, no capítulo 14 de Êxodo, o faraó persegue os israelitas, recém-libertados, e diante dessa situação, o povo começa a murmurar. Eles falam, olha, teria sido melhor ficar no Egito do que morrer no deserto nas mãos de faraó. Isso no capítulo 14. No capítulo 15, ao chegarem em uma região chamada Mara, o povo começou a murmurar contra Moisés e contra Deus porque não havia água para beber. E o que o Senhor fez? O Senhor providenciou a água para o povo beber. No capítulo 16, o povo mais uma vez resmunga porque não havia comida no deserto, e até chegaram a afirmar que seria melhor ter ficado no Egito, onde tinha carne, do que morrer no deserto de fome. E o que o Senhor fez? Providenciou para ele codornizes e maná, pão que caía do céu. No capítulo 17, mais uma vez o povo murmura pela falta de água. E o que o Senhor faz? Providencia mais uma vez a água para o seu povo. Deus já tinha feito coisas impossíveis. Ele tinha aberto o mar para o povo passar. Ele tinha permitido que eles saíssem do Egito, são e salvos. O Senhor já tinha dado para eles água, pão, codorniz, e o povo constantemente murmurava contra o Senhor. E isso chega ao seu ápice no capítulo 32. Esse povo que tinha sido alimentado, esse povo que tinha sido guiado de noite com uma coluna de fogo, esse povo que recebeu água, comida, agora faz um ídolo, faz um bezerro de ouro para adorar como se fosse o próprio Deus que os havia libertado do Egito. E é por isso que a ira do Senhor se manifesta contra o povo. O Senhor fala, Moisés,
agora eu vou derramar a minha ira sobre todo o povo de Israel. Esse é um povo teimoso, é um povo de dura cerviz, é um povo que se recusa a me obedecer. Então Moisés intercede pelo povo e o Senhor desiste de destruir toda a nação. Só que o próprio Moisés, ao descer do monte, ele quebra as duas tábuas e ele fica tão ele fica tão chocado com o que ele vê que ele chama alguns levitas e pede que esses levitas saquem suas espadas e matem todos aqueles que fizeram o culto idólatra. Diz o texto bíblico que morreram cerca de 3.000 pessoas naquele dia. Mas vejam, a ira do Senhor e a própria ira de Moisés contra o povo, ela não foi sem razão. Ela não foi uma ira desarrazoada que surgiu do nada. Ela foi uma ira muito provocada. Ela não é uma ira que surge do nada. E o próprio Moisés, 40 anos depois desse fato, o povo passou 40 anos no deserto, como os irmãos se lembram. Essa primeira geração idólatra morreu no deserto e 40 anos após esses fatos só havia a segunda geração, os filhos daquelas pessoas. E o que Moisés, velho, já idoso, com o povo prestes a entrar na terra prometida, diz para eles? Ele diz o seguinte, em Deuteronômio: lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes a este lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor, pois em Horebe provocastes a ira do Senhor, tanto que o Senhor se indignou contra vós para vos destruir. Então Moisés está falando justamente disso, que a ira do Senhor ela é provocada. Ela não é uma ira que surge do nada, ela demanda muita provocação, assim como foi, por exemplo, no dilúvio. Demorou muitos anos para o Senhor destruir todo o povo no dilúvio e até encherem o cálice da ira divina. Então podemos afirmar dessa maneira que a ira do Senhor em relação aos ímpios ela é contínua. Todo aquele que não está em Cristo está perpetuamente debaixo da ira de Deus. Por sua vez, em relação ao seu povo, Deus de fato se ira, mas essa não é uma ira que nos leva à perdição, mas é uma ira que nos leva à correção. É uma ira que precisa ser provocada e ela é como um reservatório que precisa ser preenchido com os nossos erros. Isso não é, obviamente, um salvo-conduto para que nós vivamos pecando para provocarmos a ira de Deus. No entanto, embora a ira de Deus em relação ao seu próprio povo não seja para a condenação, ela pode implicar severas punições de Deus e até mesmo a nossa morte. Essa primeira geração de israelitas era um povo de Deus, só que a sua desobediência culminou na sua própria morte. Isso não implica que eles não fossem salvos, mas implica que eles foram punidos severamente nessa vida ainda. O mesmo pode acontecer conosco. O fato de nós sermos salvos não quer dizer que nós não possamos ser punidos por Deus. Só acrescentando a isso aqui, normalmente quando a gente olha para diversos textos do Antigo e do Novo Testamento, nós vemos a linguagem de que Deus é zeloso para com o seu povo, e seria justamente o fato de ele ser zeloso que ele realmente tem essa ira, não uma ira, como você falou, vamos dizer assim, é algo que tem relação com o seu caráter, e nós vemos que Deus ele não fica contente, vamos dizer assim, a forma humana de dizer, quando o povo transgride a sua lei. Seria, vamos dizer assim, uma afronta de um povo que foi salvo dos seus pecados, mas ao mesmo tempo se encontra vivendo indevidamente. Então, nós vemos diversos textos, por exemplo, o texto de Efésios que diz que nós promovemos ciúmes. Também eu reparo em alguns textos, por exemplo, Naum 1:2, onde diz: o Senhor, Deus é zeloso e vingador, e ele vai falar também a respeito dos ímpios. O Senhor vingador é cheio de furor, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda ele contra os seus inimigos. Mas, com relação a nós, ele é zeloso, e isso vai implicar no zelo pelo seu próprio caráter, pela sua lei. Tanto é que você mencionou bem no episódio onde Moisés estava recebendo a lei, e naquele momento, quando ele desceu, ele percebeu realmente que as pessoas estavam tendo um bezerro de ouro, e ainda mais, eles disseram o seguinte: eis o Deus que nos tirou do Egito. O que isso provocaria a Deus, o Senhor que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão? Realmente é algo que é muito interessante e que deve provocar
em nós um desejo ardente pela lei de Deus, pelo seu amor. Amém. Certo. Então, é interessante isso, porque nós tendemos a ler passagens bíblicas, principalmente do Antigo Testamento, e acharmos assim: só o povo judeu era povo de dura cerviz, só eles eram como animais teimosos que não obedeciam os mandamentos de Deus. Só que nós devemos aplicar todo esse ensino, como a nossa teologia afirma, o povo judeu era a igreja do Antigo Testamento. Nós somos a igreja do Novo Testamento. Então nós podemos ser povo de dura cerviz. Nós somos como animais teimosos que não querem sair do lugar. Deus aponta um lugar para nós irmos e nós vamos para o outro. Nós ouvimos uma pregação que nos exorta e nós vamos para outro lugar. Nós lemos a Bíblia, vemos os nossos pecados, nós reconhecemos os nossos pecados. Ninguém é inocente de não saber em que área peca, mas ainda assim nós permanecemos no nosso pecado. Então nós somos como esses animais de dura cerviz que endurecem seu pescoço, que não querem sair do lugar, que Deus instrui, que Deus exorta, corrige, e nós permanecemos no nosso caminho. Nós queremos seguir a parte de Deus. Nós sabemos bem o que Deus não aprova. Nós sabemos que Deus não aprova a nossa fofoca, Deus não aprova a nossa inveja, Deus não aprova a nossa cobiça, Deus não aprova nossos adultérios. Ainda assim, nós permanecemos nisso e somos como animais de dura cerviz. E é tolice achar que aquele povo foi punido por ser povo de dura cerviz e nós não seremos punidos. Deus vai nos punir para nos corrigir. Essa é uma punição que decorre do seu próprio amor. Então é justamente isso que ocorrerá conosco se nós permanecermos como povo de dura cerviz, se nós permanecermos naquilo que nós sabemos que Deus não aprova, naquilo que nós sabemos que é pecado, naquilo que afronta a própria lei de Deus, ele vai nos açoitar, ele vai nos humilhar, ele vai nos reduzir ao pó, ele vai nos moer como a máquina de cana moe a cana, a fim de nos fazer aquilo que ele quer que nós sejamos. Por exemplo, vejam o que diz Deuteronômio, no capítulo 8, versículos 2 a 3. Isso aqui é Moisés falando para o povo judeu 40 anos após aqueles fatos do Monte Sinai. E essa é uma afirmação não para ímpios, é uma afirmação para o próprio povo de Deus. Vejam o que Moisés diz, Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 a 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração e se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Percebam, ele fala do coração. Como nós sabemos, o coração, na mentalidade hebraica, ela diz respeito ao núcleo pulsante da existência humana. Tudo que está no nosso coração define quem nós somos e o que nós fazemos. Jesus fala, aquilo que fala a boca, o que está no coração fala a sua boca. Porque o coração, de fato, é o centro da existência humana. E percebam que Moisés diz aqui que o Senhor colocou os israelitas no deserto para justamente trazer à tona o que estava no coração deles. Para justamente saber se de fato eles estavam ou não, se eles amavam ou não ao próprio Senhor. Isso pode acontecer conosco. O Senhor pode muitas vezes nos colocar numa prova, nos colocar numa dificuldade, nos colocar um espinho na carne, um profundo sofrimento, para nós reconhecermos que de fato nós não somos tão crentes assim. Para reconhecermos que de fato nosso coração não está, nossa confiança não está tanto em Deus como nós achamos que está. Quantas vezes a maioria de nós já passou por algum tipo de sofrimento, algum tipo de angústia, e a gente viu que a gente estava só cumprindo um rito religioso e não amávamos Deus de fato. É isso que Deus faz. Ele nos coloca um sofrimento para nos tirar a surdez, para nos mostrar os seus caminhos. Assim como ele colocou o povo judeu no deserto. Ele colocou o povo judeu no deserto para trazer à tona aquilo que estava no seu coração. E o que a gente vê na história do povo judeu? Era um povo completamente ingrato, era um povo desobediente, era um povo teimoso, era um povo que constantemente afrontava os mandamentos do Senhor, era um povo idólatra. E, de fato, o Senhor pode fazer isso conosco. Ele pode nos levar ao deserto para ver o que está no nosso próprio coração. Só que por que Deus faz isso? Porque Deus se ira conosco e nos pune tão severamente. É porque Ele nos odeia? Pelo contrário. É o amor de Deus que faz com que Ele nos puna, que faz com que Ele nos sancione de maneira severa. O autor de Hebreus afirma que o Senhor corrige a quem Ele ama e açoita qualquer que recebe por filho. E diz mais o autor de Hebreus, quem não é disciplinado por Deus não é filho,
mas é bastardo. Então, muitas vezes, se você estiver passando por um tipo de provação e você estiver reconhecendo o seu coração, você fala, realmente, eu não sou tão cristão como eu achava, eu não amo tanto a Deus quanto eu achava. Essas provas, elas vêm da parte do próprio Senhor, porque ele manda provas para quem é seu filho. Para quem é bastardo, não precisa mandar prova. Paulo, em Romanos, afirma que quem não está em Cristo, quem é ímpio e vive nos seus próprios caminhos, Deus os entregou. Quem não é aprovado, quem Deus deixa fazer tudo o que quer, essa pessoa já está entregue aos seus próprios pecados. Ela não vai ser punida nessa vida. A punição dela é o fato de já estar entregue ao seu próprio coração. Mas a quem o Senhor ama, ele corrige. A quem o Senhor ama, ele zela, ele tem ciúmes, ele cuida, ele corrige, ele prova, ele nos coloca no deserto para mostrar o que está no nosso coração e nos moldar como um vaso conforme a imagem de Cristo. Então temos duas opções diante da nossa vida cristã. Nós podemos espontaneamente obedecer aos mandamentos do Senhor, por amor a Ele, ou nós podemos ser severamente corrigidos e assim obedeceremos à lei do Senhor. De qualquer forma, a santificação é algo que o próprio Senhor opera em nós, nos dá o desejo da santificação. E isso é feito pela nossa obediência espontânea ou pela própria severidade do Senhor. De qualquer maneira, nós seremos levados à santidade e nós seremos levados à conformidade à imagem de Cristo. E o Senhor nos ama de tal maneira que Ele não nos deixa permanecermos no nosso estado pecaminoso, no nosso estado não santificado. Ele nos levará à santificação, nem que pareça, Ele tem que nos quebrar, nos moer, nos reduzir ao pó. Alguém tem alguma observação? Perguntas? Então, vamos fazer uma recapitulação. A ira de Deus, ela significa o seu ódio contra tudo aquilo que afronta o que Ele ama, a sua lei e os seus mandamentos. Essa ira, em relação aos cristãos, ela foi apaziguada por Cristo. É uma ira que se revela no Antigo Testamento com a linguagem do cálice, mas esse cálice foi tomado por Cristo, metaforicamente, pois Ele recebeu sobre si toda a ira que era destinada a nós, a mim e a você. E pelo fato de Cristo ter tomado o cálice da ira de Deus, nós somos convidados a tomar um cálice de vinho à mesa do Senhor, na ceia de Cristo, que marca essa reconciliação e o restabelecimento dessa comunhão com o Pai. Já os ímpios, eles permanecem sobre essa ira. No entanto, a ira de Deus, ela também existe, de certa maneira, em relação ao seu próprio povo. Não é uma ira para a perdição eterna, como é para os ímpios, mas ainda assim, Deus pode se irar conosco. Mas essa é uma ira que decorre do seu amor para conosco, é uma ira que decorre do seu zelo para conosco, do amor que Ele tem e pelo fato de que Ele não quer nos manter no nosso estado pecaminoso. Nós devemos reconhecer isso e levarmos para a nossa vida, que nós fomos livrados da ira do Senhor, e não só da perdição do inferno, mas também do nosso próprio coração pecaminoso. O Senhor não nos salvou apenas do inferno, de nós sermos lançados no fogo eterno. O Senhor quer nos livrar também do próprio poder do pecado que habita em nós. Por isso que Paulo fala, mortificai o vosso corpo, dai lugar a Cristo, use seu corpo como um instrumento de Cristo. E é esse o chamado do Evangelho, é viver uma vida em conformidade com aquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos orar então, irmão. Pode se colocar de pé. Santo Deus, bendito eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua infinita misericórdia, Senhor, pelo teu imenso amor com que nos amou, Senhor. Outrora éramos filhos da ira, éramos objeto do teu ódio, Senhor, mas pela tua infinita misericórdia nos amaste, Senhor, sem nós merecermos. Deste o teu filho na cruz, Senhor, no madeiro, para morrer sozinho e esquecido, carregando todos os nossos pecados, Senhor. E pelo fato de Cristo ter tomado esse cálice da tua ira, nós somos chamados a um banquete, Senhor, para vivermos em comunhão contigo e com os nossos irmãos. Hoje, Senhor, nós vamos cear e nós queremos rememorar, queremos lembrar que o que nós merecíamos, Senhor, o cálice da ira não tomaremos, e o que nós não merecíamos, Senhor, tomaremos, que é o cálice de vinho, que representa o teu sangue, e o pão que representa o teu corpo, Senhor. Nós queremos te agradecer pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, e queremos te pedir, Senhor, que tu transforme o nosso coração de tal maneira que nós queiramos obedecer aos teus mandamentos, Senhor. E sabemos, Senhor, que ainda assim, mesmo que nós andemos, Senhor, por lugares tortuosos, tu nos trarás, Senhor,
por laços de amor e talvez até pela dor, Senhor, porque Tu corrige a quem Tu amas e Tu não deixa, Senhor, os Seus filhos no mesmo estado em que eles chegaram a Ti. Nós não somos bastardos, Senhor, para não sermos corrigidos, mas somos filhos. E quando a correção vier, Senhor, quando a dor vier, o deserto, a provação, as dificuldades, Senhor, nos ajuda a reconhecermos o nosso coração e vermos que nós não somos tão bons assim, Senhor. Ver que nós não somos tão santos como nós achávamos, ver que nós não somos tão cristãos como nós achávamos e reconhecer, Senhor, de modo que nos tornemos humildes e mais apegados a Ti, mais desejosos de sermos conformados à Tua imagem, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, a reconhecermos o nosso coração e a enxergarmos tudo o que está lá, mas não nos contentarmos com o que está lá, Senhor, mas enchermos de coisas boas, da Tua palavra, do Teu amor, da comunhão com os nossos irmãos, Senhor, de boas dádivas e tudo aquilo que vem de Ti. Esse é o nosso pedido nessa manhã. Abençoe o culto que virá a seguir. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.